E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. É quase loucura pensar que algo tão comum hoje em dia, tipo aquelas manobras que literalmente salvam vidas a cada minuto, tem uma origem tão profunda e, bem, curiosa na nossa história. Nesse nosso mergulho de hoje, a gente vai refazer uma jornada de séculos, sair daqueles mitos antigos e intocáveis e chegar na ciência exata da reanimação. É uma história cheia de reviravoltas, algumas tentativas, digamos, bem bizarras, até a gente finalmente acertar a mão e a observação científica falar mais alto. Para entender toda essa evolução, a gente vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, do mito à medicina. Depois, a era dos métodos bizarros. Em seguida, a busca pela mecânica, a revolução do boca a boca e, por fim, o nascimento da RCP moderna. Vamos lá. A grande questão aqui é como a humanidade mudou tanto de mentalidade. Durante muito tempo, a morte era vista como o fim absoluto, sem discussão. Tentar reverter isso era quase uma heresia, um verdadeiro tabu religioso e intocável. A gente precisa entender como essa percepção virou de cabeça para baixo com o passar do tempo. Parte 1. Do mito à medicina, quebrando o maior dos tabus. Isso leva a gente direto para uma quebra de paradigma gigantesca. Antes de existir qualquer protocolo médico, a gente só tinha relatos que pareciam, sabe, pura magia. O conceito de devolver o sopro da vida é super antigo. Um dos primeiros registros está lá no livro bíblico dos Reis. A história conta que o profeta Eliseu colocou a boca sobre a boca de um menino, filho de uma viúva, e ficou ali até ele abrir os olhos. É um detalhe muito rico, né? Mostra logo de cara essa associação instintiva entre a respiração e a própria vida. E aí entra um debate genial na literatura médica sobre o nome disso tudo. De um lado, a gente tem a palavra reanimação, que vem de ânima, ou seja, sopro, alma. Do outro, ressuscitação, de suscito, que quer dizer colocar em movimento, despertar. Historicamente, ressuscitar sempre teve um peso meio milagroso, mágico mesmo. Mas, curiosamente, a ciência de hoje prefere usar o termo ressuscitação. O foco não é devolver a alma, mas sim restabelecer o movimento prático do sangue e do ar. Faz sentido, né? E essa conexão antiga entre o ar e uma espécie de espírito foi levada a sério por pensadores como Galeno. Ele acreditava que a vida dependia de um espírito vital, o chamado pneuma, que estaria em todos os seres vivos. É claro que não era o oxigênio como a gente estuda na química hoje, mas a ideia era, sem essa respiração, sem esse pneuma, o coração esfriaria para sempre. Era a ciência engatinhando, misturando hipóteses com crenças antigas. Parte 2. A era dos métodos bizarros. Muito desespero e tentativa e erro. Olha, com a queda do Império Romano, as coisas ficaram meio inusitadas. Olhando hoje, chega a ser cômico, mas na época era puro desespero para salvar alguém. Dá só uma olhada no contraste. De um lado, o pessoal simplesmente chicoteava a vítima com urtigas. Sim, aquela planta que queima a pele. A ideia maluca era causar tanta dor que a pessoa acordaria pelo choque. Loucura, né? Do outro lado, a marinha alemã rolava vítimas de afogamento em cima de barris. O pensamento rústico deles era que esse movimento de vai e vem faria o ar entrar e sair do pulmão na marra. Mas calma que piora. Lá por 1812, tanto na Europa quanto na China, surgiu o método do cavalo trotando. Literalmente, eles colocavam a pessoa desmaiada de bruços em cima de um cavalo em movimento. A teoria era que o tranco do animal batendo no peito ativaria os pulmões. Era a engenhosidade do desespero puro, operando com o que eles tinham na mão na época. Mas quer saber? Nem tudo foi tempo perdido. Lá em 1530, o cientista Paracelsus teve um estalo bem interessante. Ele pegou folhas de lareira, sabe aqueles de soprar o fogo, e tentou jogar ar direto nos pulmões de pessoas que pareciam mortas. O incrível aqui é que isso prefigura completamente a ventilação sob pressão positiva, que a gente usa hoje com aqueles balões manuais nos hospitais. Uma sacada genial para a época. Parte 3. A busca pela mecânica. A manipulação manual. Avançando para os séculos 19 e 20, a medicina finalmente deixou o folclore de lado. O foco virou totalmente mecânico, como apertar o peito num ritmo certo para forçar a respiração. A coisa andou rápido. Em 1858, Sylvester inventou um esquema de apertar o tórax e levantar os braços. Em 1871, Howard focou em apertar com a pessoa de barriga para cima. Nos anos 1900, Schaefer inverteu, colocando a pessoa de barriga para baixo, o que virou febre. Até que, em 1932, surgiu o famoso método de Roger Nielsen, que usava pressão nas costas. Esse método, do dinamarquês Holger Nielsen, foi um verdadeiro sucesso global. O socorrista apertava as costas para forçar o ar a sair
e depois puxava os braços da vítima para trás, para o peito expandir e o ar entrar. Era o que havia de mais moderno em primeiros socorros. O mundo todo adotou isso como o padrão ouro para substituir aquelas loucuras dos séculos anteriores. Parte 4. A revolução do boca a boca e o retorno ao sopro da vida. Mas a ciência de verdade exige provas, certo? E nos anos 50, o jogo virou de novo. Pesquisas de ponta acabaram voltando àquela ideia antiquíssima de soprar o ar direto. Esse é um baita ponto de virada. Os pesquisadores Peter Safar e James Allen provaram sem deixar dúvidas que aqueles apertões manuais exaustivos simplesmente não funcionavam direito. Muitas vezes, a própria língua da vítima bloqueava a passagem do ar. Eles comprovaram que inclinar a cabeça para trás e soprar o ar boca a boca era absurdamente mais eficiente. Só que adivinha, mudar o costume das pessoas é quase impossível. O método manual antigo estava tão enraizado que as Forças Armadas e a Cruz Vermelha ensinavam aquilo para todo mundo. Chegou a virar estampa de selo postal com escoteiros pelo mundo afora. Imagina o trabalhão que deu convencer o mundo a esquecer o aperto nas costas e adotar o boca a boca. Precisou de muita, mas muita educação massiva e retreinamento da população. E como treinar milhares de pessoas nesse novo método do boca a boca sem usar vítimas reais? Manequins. E a história do manequim de RCP mais famoso do mundo, a Resociene, é de arrepiar. O rosto dessa boneca foi copiado da máscara mortuária de uma jovem desconhecida que se afogou em Cariz, lá no fim do século XIX. Ficou conhecida como a desconhecida do Sena. É poético e meio trágico. O sorriso sereno daquela moça acabou se tornando o rosto mais beijado do mundo, ajudando a treinar pessoas que salvaram milhões de vidas depois disso. Parte 5. Finalmente, o nascimento da RCP moderna. Com a respiração resolvida, faltava o coração. E nos anos 60, as peças do quebra-cabeça finalmente se juntaram. Observadores geniais como Couvenhoven, Jude e Knickerbocker perceberam que apertar a base do osso do peito fazia o sangue circular de forma artificial, mesmo sem abrir o tórax. Quando eles juntaram a respiração boca a boca do Safar e Elan com essa massagem cardíaca externa, bingo! Estava criada a técnica unificada de reanimação cardiorrespiratória que a gente usa até hoje. E o impacto prático disso foi gigantesco. Em 1966, saiu um relatório histórico apoiado por enormes organizações de saúde. Eles disseram, isso não é mais só para médicos. A RCP foi reclassificada como uma técnica pública de emergência. A ordem era ensinar todo mundo, transferindo o poder de salvar uma vida diretamente para as nossas mãos. Um verdadeiro marco. Em paralelo, a gente não pode esquecer do avanço revolucionário do choque elétrico, a famosa desfibrilação. A coisa começou com testes em animais lá nos anos 30. Passou pelo uso de corrente alternada nos anos 40 até chegar em 62, quando Bernard Long provou que a corrente contínua era a melhor forma de reverter uma parada cardíaca. Tudo estava se alinhando perfeitamente para combater o grande vilão moderno, a morte súbita. Toda essa história maluca deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. A gente olha para trás, para aquelas urtigas e pessoas rolando em barris, e acha tudo muito absurdo, ingênuo até. Hoje a nossa ciência de RCP é super elegante e fundamentada. Mas para pensar, daqui a uns 300, 400 anos, o que será que as pessoas do futuro vão achar das nossas técnicas atuais? Será que tem algum método de salvamento óbvio, algo revolucionário bem na nossa frente agora mesmo, que a gente simplesmente não consegue enxergar? Bom, fica aí a reflexão sobre o quanto a gente ainda tem para aprender. Até a próxima!